Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu, o professor formador José Eduardo Silva, estou de volta aqui com vocês para a apresentação da nossa videoaula 3. Relembrando, nossa videoaula 1, tratamos sobre conceitos de geomorfologia. Na nossa videoaula 2, tratamos sobre a geomorfologia em conceitos centrais. E para esta videoaula 3, vamos tratar de agentes exógenos e endógenos e formação de relevo. Pontos fundamentais para o entendimento da nossa disciplina ou componente curricular, não é? Fundamentos da climatologia. Portanto, vamos em frente. Então, os agentes exógenos são os elementos, né, naturais que alteram as formas superficiais a partir de processos externos. E esses processos externos, eles são o intemperismo, não é, que nós podemos muito bem visualizar aí, e a erosão. Não é? É importante a gente mencionar isso. Bom, com esses agentes exógenos, nós podemos observar as paisagens do nosso planeta de forma diferente, ou seja, são diversas as formas de relevos que a gente observa, não é isso? E apresenta as mais variadas e características de suas origens. Bom, observa também que o relevo ele está permanentemente em processo de transformação. E as causas para isso são várias. Então, existe uma série de elementos naturais, como os agentes de transformação do relevo. Os agentes exógenos do relevo, eles também são chamados de agentes externos, e eles atuam acima da superfície, quando eles, por meio de processos, eles vêm modificando gradualmente pelo desgaste, na maior parte dos casos, das composições geomorfológicas superficiais. Então, é importante a gente ter ideia de como isso acontece para poder a gente ter uma compreensão melhor das ações, por exemplo, do intemperismo e da erosão. Então, os agentes externos ou exógenos, né, do nosso relevo, os mais relevantes, eles fazem parte de um processo de transformação. Né? E aí, quais são os elementos desse processo de transformação? São as águas, sejam elas fluviais, pluviais, marítimas, entre outras, bem como os ventos e alterações climáticas, que é o processo de intemperismo e erosão. Bom, a gente deve observar o seguinte, do mesmo modo que o relevo pode ser um fator climático, o clima também pode ser visto como um agente de transformação no modelado superficial, não é, da nossa Terra, o que revela o caráter dinâmico e, ao mesmo tempo, dialógico entre esses elementos. Agora vamos tratar um pouco sobre os agentes endógenos. Os agentes endógenos, eles são os elementos que atuam na transformação das formas externas a partir do interior da Terra. Olha lá, enquanto os exógenos são na parte externa, os endógenos são na parte interna da crosta terrestre. Então, eles agem na parte interna. Eles são processos internos na crosta terrestre que vão revelar na superfície, ok? Fazendo essa transformação da parte externa, tá? Então, nós temos aí três pontos fundamentais aí para a gente entender, três processos: os terremotos, o vulcanismo e o tectonismo. São três entendimentos, são três conceitos que é importante a gente entender, ok? Aí vem a questão dos agentes. Então, dentro dessa percepção dos agentes, nós temos aí, logo acima, né, essa primeira imagem, nós temos aí o tectonismo, né, que é o movimento das placas tectônicas. Abaixo dela, nós estamos vendo aí esse movimento de placas, não é isso? Se vocês observarem, a gente tem esse movimento de placas logo aí embaixo, mostrando para a frente, né, e para cima. Ladeado à parte direita, nós temos o que? O vulcanismo. Não é? Esse vulcanismo é impressionante a gente observar essa forma. Vez ou outra, a gente recebe noticiário, não é, de que há uma atividade vulcânica em determinada área. Deixo esta curiosidade para vocês pesquisarem e vislumbrarem ao longo dos estudos de vocês. Então, o vulcanismo são pontos de choque e interação das placas tectônicas, né? Esse movimento das placas. E o terremoto são os abalos sísmicos. Não é? Os terremotos são os abalos sísmicos. Esses movimentos são abruptos, né, na crosta terrestre, também causados pela interação entre placas tectônicas,
sobretudo por acomodação do solo. As formas de relevo, como nós falamos inicialmente, são diversas. Então, nós temos aí os planaltos, as depressões, as planícies. Ladeado à direita, nós temos as depressões, que são as superfícies rebaixadas em relação a áreas vizinhas, né? Que podem ser relativas ou absolutas. O lado esquerdo, nós temos os planaltos, né? Que são as superfícies mais ou menos planas. E tem uma característica aí do ponto de vista de altitude, né? É considerado um planalto, né? Quando ele está entre 200 a 2.000 metros de altitude, né? E ali em cima predominam o quê? Processos erosivos. E as planícies, nessa imagem logo abaixo, nós temos as superfícies mais ou menos planas, né? E elas vão de 0 a 200 metros de altitude, né? E predominam aí os processos de quê? De sedimentação. Olha esses contrapontos que são importantes para vocês entenderem esses processos. Também nós temos várias classificações, né? Dessas formas de relevo. E aí eu trouxe para vocês a forma de relevo de acordo com Haroldo de Azevedo. Ele, em 1949, pelo critério altimetria, né, que é o caráter empírico descritivo, e a divisão que ele conseguiu caracterizar do planeta, do Brasil, perdão, é entre planaltos e planícies. E aí ele destacou que nós temos 4 planaltos: Planalto das Guianas, Planalto Central, Planalto Atlântico e Planalto Meridional. E também temos 3 planícies: as planícies amazônica, Pantanal e costeira. Lembrando-se também da planície do Pampa Gaúcho, tá? Bom, aqui eu deixo uma outra forma para vocês praticar os seus conhecimentos. Essa forma diz respeito: quais as características das formas de relevo? Chapada, costa, costilas, matações, morros, serras. Observe, leia sobre o relevo submarino e as classificações do relevo segundo Jurandir Ross e Aziz Absader. Forte abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.